Oremos. Nosso Deus bendito e maravilhoso, muito obrigado, porque estamos agora para abrir a Tua Palavra, e é sobre ela que queremos pedir para que ela possa produzir os frutos que o Teu Espírito Santo quer que eles sejam ativados na vida da gente. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Pode projetar para mim? Amigos, bom dia, tudo bom? Você que está conosco, também nos acompanhando pela internet, seja bem-vindo, que Deus abençoe você. Esperamos que esse momento também possa trazer a palavra de Deus ao seu coração. Eu tenho o prazer de poder estar com vocês nessa manhã. Não seria eu que estaria aqui com vocês, na verdade seria o pastor Tiago Arraes, mas por algumas situações acho que já foram explicadas. Ele infelizmente não pôde estar conosco, e a gente aproveitar também a oportunidade de orarmos por ele, por sua família, por esse momento de dor e de perda, né, que eles estão passando, né? Então, em oração, a gente mantém esse momento de solidariedade com o pastor Arraes, né? Então, eu vim aqui como step, tá bom? E um step já meio careca. Então, se der umas derrapadas aí, vocês perdoem, viu? A gente está num mês falando sobre a reforma protestante, e me pediram para falar sobre as consequências teológicas da reforma protestante. E eu queria apresentar esse tema com vocês a partir do conceito de plantar uma ideia, de como se planta uma ideia. Em 2010 foi lançado um filme chamado A Origem, e esse filme foi bastante interessante. É um filme bastante interessante, que ele conta a história de um grupo de amigos que criaram mais ou menos uma empresa que tinha a função de extrair informações da mente das pessoas enquanto elas estavam dormindo ou em sonho. Quantos já viram esse filme aqui? Ok. E só que aí, num dado momento da conversa, eles foram contratados para poder não extrair a ideia, não extrair a informação, mas para plantar uma ideia. E eles dizem que isso é impossível, que não tem como ser feito, porque a pessoa vai saber que essa ideia não é dela. Enfim, é todo um diálogo no filme, até que o personagem principal, um sujeito feio pra caramba, chamado Leonardo DiCaprio, não sei por que contratam esse cara, e os homens todos fizeram assim. Ele diz que tem como ser plantada essa ideia, e o enredo do filme é sobre isso. É bastante interessante, porque traz esse conceito de ideia. Eu trouxe um pequeno recorte explicando o conceito principal do filme. Preste atenção. Qual é o parasita mais resistente? Uma bactéria? Um vírus? Um verme intestinal? O que o Sr. Cobb está tentando dizer? Uma ideia. Resistente, altamente contagiosa. Uma vez que uma ideia se aposse do cérebro, é quase impossível erradicá-la. Uma ideia que esteja totalmente formada, totalmente compreendida, fica na mente em algum lugar. Até alguém como você roubar. Isso, no estado de sonho, suas defesas conscientes estão mais baixas, e isso deixa seus pensamentos vulneráveis a um roubo. Chama-se extração. Sr. Saito, nós podemos treinar seu subconsciente para se defender mesmo do extrator mais habilidoso. Como podem fazer isso? Porque eu sou o extrator mais habilidoso. Humilde, né? Eu sou o melhor profissional dessa área, né? Gente humilde. Mas a ideia do filme é essa, ou seja, que ele teria como colocar uma ideia em um ponto anterior à consciência, e essa ideia simples, como uma pequena semente, ela brotaria, ela se expandiria, e a pessoa então começaria a agir, a ter conhecimento, percepções a partir dessa ideia. O que é uma ideia? O que é uma ideia? A palavra ideia vem do grego eidos, que significa basicamente imagem. E ela tem uma série de significados, você pode procurar no dicionário: intenção, plano, noção, informação, conhecimento, representação mental de algo concreto. Isso foi uma discussão, ou ainda é uma discussão em alguns setores, por exemplo, no campo da filosofia e da teologia, por séculos. Começou com Platão, depois com Aristóteles. Por toda a Idade Média, a teologia e a filosofia medieval trabalharam em cima desse conceito. Se a ideia é algo que é concreto, se é material, se é ideal, e daí vem idealismo, por aí vai embora. E tudo isso para poder tentar dizer como a gente aprende, como as coisas chegam à nossa mente, como as coisas podem acontecer e crescer na cabeça da gente.
Basicamente, eu quero hoje tratar com você, trabalhar com você, da ideia como um elemento de transgressão, da ideia como um elemento de fomentação a uma mudança, da ideia como uma ruptura de paradigma, da ideia como uma revolução. Se você olhar esse quadro que está aqui, esse é um quadro que foi estabelecido por um missiólogo, da linha de antropologia missiológica, chamado Paul Hilbert, e ele coloca que o ser humano, até chegar no comportamento, tanto na questão do ser humano quanto também na estrutura de cultura, você começa pela cosmovisão, depois você tem crenças, depois valores, depois o comportamento. Ou seja, cosmovisão, que é a forma como você vê o mundo, está na base de toda a estrutura e de toda a ação de comportamento lá na frente. Então você tem comportamentos aqui que eles estão alicerçados, calcados, baseados, fundamentados em valores mais intrínsecos, que às vezes não são ditos, mas eles estão lá formatando esse comportamento, em crenças que formatam esses valores e em cosmovisão que dão sentidos e norte a essas crenças. A ideia é essa semente simples que é plantada antes da cosmovisão, e aí fomenta toda essa mudança, chegando até uma mudança de comportamento. A gente pode dizer que a ideia é como uma semente que vai brotar de uma árvore. Quando você olha uma semente, não é uma coisa simples, pequena, singela, mas a semente é altamente complexa, porque a semente consegue perceber se é o momento ideal de germinar ou não. E ali está contido o que vai ser uma árvore. E dessa semente pode surgir uma floresta. Algo simples, singelo, pequeno. Pode brotar numa pedra no meio de um lago. Pensa comigo, se você tem uma semente de milho, um único grão de milho, se você comer esse grão de milho, acabou, não é? Acabou. Mas se você plantar do jeito certo, no lugar certo, você pode alimentar uma família, uma comunidade, uma cidade, com uma única semente. O poder de uma única ideia. Quantas ideias já foram plantadas na sua mente e você não tem noção que elas já foram plantadas? Quantas ideias você já teve ou já falaram para você e elas mudaram o curso da sua vida e você não se dá conta, mas foram ideias que foram plantadas simples, porque as ideias mais poderosas são as mais simples. As mais simples, são elas que mudam o mundo. Deixa eu mostrar para você algumas ideias simples, mas que mudaram o mundo. Não é uma ideia simples? A roda. Hoje é, óbvio, obviedade. Foi uma ideia simples, mas mudou o mundo. Uma outra ideia simples. Não é simples? É tão óbvio, não é? Somos iguais mesmo, é simples, um discurso, mas mudou o mundo com Martin Luther King. Uma ideia simples. Não é simples? Né? Quem aqui tem smartphone? Não precisa ser da Apple, não. Quem tem smartphone, levanta a mão, por favor. Mudou ou não mudou o mundo? Quem aqui ficou com vergonha de levantar a mão porque tem, mas não quer dizer que é consumista, não sei o que, papapá? Levante a mão. Claro que mudou o mundo. Já existia o celular? Existia. Já existia envio de mensagem? Existia. Já existia aplicativos com tarefas? Existia. Já existia tela touch? Existia. Mas não existia tudo isso junto num único sistema, sem teclado físico, e que você não precisava de uma caneta para tocar as informações, você utilizava com o seu dedo. Não foi uma ideia simples, mas revolucionária. Ninguém hoje vive sem esse negócio aí. Tem mais celular que gente no Brasil, não é? Mas tem gente que é tão avessa à tecnologia, que tem horror disso, que tem 3, né? Tem horror, não gosta desse negócio. Uma pessoa vai falar, rapaz, não gosta desse negócio de tecnologia, não sei o que lá, e tocou o telefone, tirou um, tirou outro, tirou 3. Eu falei, avesso à tecnologia, mas tem 3. E isso faz parte da vida da gente, uma ideia simples, que mudou o mundo, porque foi bem plantada, foi bem plantada. Algumas pessoas ganham dinheiro plantando ideias.
Ali não estão todas elas, são pequena parte, um grande número, sem fim de atividades que ganham dinheiro, que ganham a vida. Não estou falando que é errado, não, que ganham a vida plantando ideias, colocando na mente das pessoas, colocando na vida das pessoas possibilidades, aberturas, portas. A gente tem uma dificuldade quando a gente fala disso, quando eu falo, por exemplo, daquelas profissões, a gente acha assim, não, mas a minha profissão está ali, eu não planto ideia, eu sou uma pessoa que eu faço as coisas materiais. É por causa dessa mania que a gente tem de educação, de que tudo nosso é material, de que tudo nosso é construído e só é real aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso sentir, aquilo que eu posso racionalizar. É essa educação material que a gente tem. Eu já disse isso aqui uma vez e vou repetir para você, eu falo com todas as aspas possíveis, não me entenda mal, por favor, não tem nada a ver com eu estar repelindo ou recriminando algum tipo de função, não tem nada a ver isso, é um exemplo. Como todo exemplo, ele é falho, limitado, ainda mais eu falando é mais falho ainda, tá certo? Então assim, paciência, tá? A gente está num momento muito nervoso, né? Tudo para na internet, as pessoas muito nervosas, né? Muitas opiniões, muitas ideologias, não é certo? Eu concordo, discordo. Calma, tá bom? Calma. Então é só um exemplo, tá? Por exemplo, você se sente mal, o que você faz? Sentiu mal fisicamente, o que você faz? A quem você procura? Médico não, sou mentiroso, você vai direto na farmácia, porque o brasileiro se automedica, as estatísticas dizem, não é? Ainda mais com a internet, agora que tem as bulas dos medicamentos, aí que se me automedica mesmo, né? Porque lê, já fez o curso online de medicina, não é isso? De farmacologia, curso online, lendo a bula do remédio, fala, não, tá vendo aqui, ó, os efeitos colaterais são mínimos, são só 25, dá para eu tomar, né? E aí toma vai lá na farmácia e compra o medicamento. Eu sei que as farmácias não vendem de jeito nenhum medicamentos com restrição, né? Você não consegue, isso é impossível por causa das leis do nosso país, mas digamos que no mundo ilusório isso aconteça, tá certo? Então a pessoa vai se medir. Quando a pessoa tem bom senso, vai procurar o médico, que é quem realmente sabe, quem pode te medicar, quem pode trabalhar com você para saber o que você tem, enfim, estudou para isso. Aí vem a pergunta, tudo bem, a gente vai procurar um médico, a gente vai comprar o remédio, vai tomar o remédio, se a coisa se complicar, de repente precisa de uma intervenção cirúrgica, vamos ser internados, vamos ao hospital. Em qual desse momento do processo a gente ora para Deus poder curar a doença? Estou falando de Marcelo Rezende não, tá? Antes que você comece a levantar polêmica, já bote aí, pastor Mateus é a favor, não estou falando nada disso, isso não é problema meu, tá? Não estou falando nada disso. Eu quero só saber em que momento, sabe em que momento? Senhor, abençoe a mão do médico, Senhor, abençoe ao remédio, mas peraí, cadê o momento que eu falo, Senhor, me abençoe, cura eu, sabe? Ajuda eu aqui. Não é assim que a gente fala? Ajuda eu, né? Não é assim? Senhor, me ajuda, cura a minha doença. Eu não estou falando que você não tem que amar, estou falando nada dessas bobeiras, nada disso, abstrai esse negócio. Eu só querendo dizer o seguinte, e eu usei o médico como exemplo, peço desculpa, mas é o mais fácil. Quando a gente está num mundo tão material, tão de controles racionais e materiais, as coisas são tão controladas, são tão resolvidas por nós mesmos, que a gente insere Deus aonde dá. A gente insere Deus no espaço que sobra. A gente insere Deus para poder ver se Ele apoia para resolver um problema. Mas com todo respeito, quem que criou o corpo humano mesmo? Não, tá bom, vamos antes disso. Quem criou as células? Antes disso, quem criou as moléculas? Antes disso, os átomos? Antes disso, as fusões? Quem criou a possibilidade de criar? Não é? Então eu acho que Ele sabe como resolver problemas do corpo. Enfim, mas a gente não ora, né? Por quê? Não porque a gente não confia, porque a gente não crê. Não é isso. É porque a nossa linguagem da cabeça já está uma linguagem construída assim. Não é só nisso. É financeiro, é no emprego, são nas relações, nos relacionamentos, é no meu relacionamento comigo mesmo, com meus filhos, com meu esposo, com a minha esposa, é na própria igreja. A gente procura resolver tudo de modo racional, material, porque é assim que a gente aprende, e Deus entra onde dá para entrar. O nome disso é secularização.
mas é como a gente vive, tá certo? E por isso que quando eu falo que a gente vai plantar uma ideia de que há pessoas que ganham dinheiro vendendo ideias, algumas pessoas olham de forma crítica, falando, não, isso é um absurdo, porque parece que ideia é uma coisa sempre abstrata, que não vai dar em nada, que é uma coisa muito etérea, e a gente acabou de mostrar que as ideias sim estão no empreendedorismo, que hoje se fala tanto, numa série de situações hoje que mudaram o mundo. E é por isso que eu acredito de todo o coração que uma ideia, uma boa ideia, simples, porque na simplicidade que está o poder, e poderosa, bem plantada, muda o mundo. Eu acredito mesmo. E eu vivo por isso, porque eu acredito nisso. Então hoje eu queria falar para você sobre um homem que plantou uma ideia bem plantada, na verdade 5 ideias teológicas bem plantadas, e que mudaram o mundo, e que redesenharam o mundo. Redesenhou a economia, a política, a sociedade, a religião, as artes, a música, tudo foi redesenhado por uma ideia em 5 áreas que este homem plantou, e o nome dele era Martim Lutero. A reforma protestante, começada com Martim Lutero, redesenhou o mundo. Redesenhou a música, redesenhou a economia, a política, religião, as pessoas, redesenhou a fé, redesenhou o mundo. Uma ideia simples, bem plantada, a ideia de um homem. Martim Lutero tinha 5 pontos, tá certo? Eu não gosto de fazer nenhuma mensagem que eu tenho que falar 5 pontos, 7 pontos, 3 pontos, eu não gosto, porque cria em você a expectativa de que acabe logo os 5 pontos, tá certo? Em mim também, então eu serei bem rápido, tá? Eu não gosto de fazer esse negócio, mas eu tenho que apresentar teologia, e eu fiquei pensando, como que eu faço o troço não ser chato? Então, é assim, tá? Então, primeiro, o justo viverá pela fé, é o primeiro ponto, somente a salvação, somente pela fé. O que ela é? Ela diz que a justiça é dada por Deus, é imputada por Deus unicamente pela fé em Cristo, e que não há boas obras. Contra o quê? Contra o que foi colocada esse ponto de Lutero? Lutero colocou esse ponto porque havia todo o processo, que seja, ou no sábado passado ou no anterior, vocês viram o contexto histórico disso, mas havia todo o processo da recolhimento das indulgências para a reconstrução, né, da Basílica de São Pedro. E aquilo era uma desculpa, na verdade, para outras coisas, mas enfim. E era um processo, então, de vender a indulgência, ou seja, vender uma apólice de seguro para que eu pudesse pecar ou para que eu pudesse resolver os meus pecados. Então, ao invés de eu me arrepender e mudar de vida, eu pagava por isso. Quem era mais rico, tinha mais dinheiro, pagava por mais tempo. Quem era pobre, pagava por menos tempo, não pagava por nada e ficava constantemente dependendo da intercessão da igreja. Então Lutero rompe isso, e isso muda a forma como a gente entende salvação. Um outro ponto, o segundo ponto de Lutero, é que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, não há outro mediador, ou seja, não há outro caminho para se chegar a Deus, não há. Contra o que foi isso? Havia a prática de que a igreja, o sacerdócio, e nesse caso, eu vou dizer que é mais ou menos que a relação de Lutero com a questão dos santos é uma relação que não é tão assim retilínea, tá certo? Mas da igreja e do sacerdócio, a ideia de que somente por eles, pela igreja, pelo sacerdócio, você chegava no céu, você chegava em Deus, digamos assim. Para você falar com Deus, para você ter uma audiência com Deus, você tinha que passar pela igreja ou pelo sacerdócio. Sabe aquele negócio quando você vai falar com a pessoa que é um presidente de alguma coisa, dono de uma empresa, e você não fala com ele? Você fala com o assessor dele, com a secretária dele, mas você não fala com ele. Era isso. Para chegar a falar com ele, você tem que marcar audiência, você tem todo um processo burocrático e hierárquico para você chegar nele. Era assim que a igreja trabalhava, era assim que a religião trabalhava, as pessoas entendiam assim. Por isso que a ideia dos santos se popularizou tanto, porque a pessoa podia ter o santo em casa, ela orava ao santo e o santo falava com Deus. Essa era a ideia da mediação, tá certo? E isso mudou completamente, porque agora eu posso falar com Deus diretamente. A gente acabou de cantar aqui, falar com Deus, o que eu mais quero, o que eu mais preciso. Em casa você se ajoelha e ora, fala com Deus. Aqui a gente fala com Deus diretamente, tá certo? Sem o processo da mediação. Obviamente que
A gente fala isso e parece que a gente está falando mal da Igreja Católica. Não é, isso é um pensamento que está infundido, inclusive hoje, dentro do protestantismo. É só você ligar a sua televisão de madrugada e você vai ver um monte de gente se colocando como mediador entre Deus e os homens, quando na verdade só existe um mediador, Jesus Cristo. Nem a igreja é o seu caminho de salvação, nem eu como pastor, nem ninguém. A salvação é um processo individual, entre aspas, e entre todos os parentes possíveis. O nosso conceito de indivíduo vem da reforma protestante, tá certo? Parte daí. Quando a gente fala que salvação é individual, nós não estamos falando que salvação é individualizada. Ninguém vai para o céu sozinho. Não tem um céu só para você, meu filho. Eu sei que às vezes você gostaria, né, de pagar o resort celestial, né, Heaven Resort, para você estar lá, tá certo? Ter o seu quartinho com os anjinhos tocando harpas para você e você contemplando o rio da vida. Não é real. Você vai para o céu com um monte de gente, e você só vai para o céu se você viveu com um monte de gente, e se você influenciou essas monte de gente para o bem. Não existe salvação individualizada. Por isso que Deus criou o conceito de igreja. Ficarei em casa e assistirei o culto em casa, porque isso está resolvendo o meu processo salvífico. Não está. Você que está nos assistindo na internet, vem à igreja, meu filho. É um caminho para você conhecer, maravilhoso, mas vem para a igreja, porque aqui tem gente. A gente é salvo por gente. Alguns não vêm para a igreja, ficam em casa, vão assistir o culto de casa. Filho, isso não é de Jesus, meu filho. Tá bom? Porque a igreja foi criada por Jesus, não pelo capeta. Então a igreja é coisa boa, não é? Por que Jesus criou a igreja? Porque salvação não é individualizada. Se fosse individualizada, você pegava a sua Bíblia lá para o meio de um morro e ficava lá orando, rezando e pagando penitência. Ah, não, mas eu não acredito em penitência. Orando e rezando até você ir para o céu. Não somos monásticos, isso não existe. Então bote na tua cabeça, tá bom? A gente precisa estar junto, tá? Terceiro ponto é a salvação pela graça, somente pela graça. O que é salvação somente pela graça? A graça é um dom de Deus. Deus te dá a salvação. Não há nada que você possa fazer que compre essa salvação. Não há nada que você possa fazer que garanta essa salvação para você. Não há. A salvação é um outorgamento, é um presente, é uma dádiva de Deus para você. Você aceita ou não, mas ela é dada, e não só para quem aceita, ela é dada para todo ser humano. Por que diz o texto bíblico? Deus deu o seu Filho ao mundo, não é isso? Para que todo aquele que nele crê, ou seja, a escolha é sua, mas a graça da salvação é dada ao mundo, a todo ser humano, mas você escolhe se você quer ou não. Então isso foi muito importante quando Lutero levantar essa bandeira, de que a graça é um dom, de que você não pode conquistá-la, de que ela está dada. E isso foi uma revolução danada, porque se tinha a ideia de que você tinha que comprar a graça, que você tinha que alcançar a graça, que você tinha que ter atos meritórios de graça, que a salvação não era uma coisa que estava dada, era como se fosse um prêmio, um presente, que quem correr e chegar a partir do 3º e 4º lugar vai ganhar a medalha. Essa era a ideia. Imagine você viver num processo religioso assim. Então isso causou a revolução. O problema dessa revolução é quando a gente leva para o outro lado e a gente começa a dizer que como ela é uma graça, como ela é um dom de Deus, então eu não tenho que fazer nada, porque é só graça, salvação pela fé, eu não preciso fazer nada porque eu estou salvo. Isso é um entendimento errado sobre fé, porque a gente está entendendo fé nesse sentido como sentimento, fé como um conceito, uma ideia, e fé não é nada disso. Fé não é sentimento, fé não é conceito nem ideia. Esse pensamento de fé é um pensamento filosófico grego, isso não é bíblico. Na Bíblia, fé é vinculado ao ser humano integral, e o ser humano integral pensa, sente e faz, não é? Não é assim? Pensar, sentir e fazer? Então a fé ela tem a ver com pensar, ela tem a ver com sentir, ela tem a ver com fazer. Como a gente é um ser imperfeito, tem vezes que você vai fazer sem sentir, sem pensar, mas é um ato de fé. Tem vezes que você vai sentir a fé e não vai conseguir fazer. Tem vezes que você vai entender, mas não vai conseguir sentir. E às vezes a gente fica desesperado, principalmente com sentimento, porque a gente acha que religião e fé tem a ver com sentimento.
Porque chega na igreja, ora, não consegue falar com Deus, eu estou em casa orando, não consigo ouvir a voz de Deus, então estou perdido, Deus não fala comigo, Deus não me ama. Ah, pastor, eu queria ouvir a voz de Deus. Gente, isso depende de uma série de fatores fatores seus, perdão. Mas o mais importante é que às vezes você vai precisar viver a vida da fé, exercer a fé, sem sentir e sem entender. Lembra de Abraão, o pai da fé? O que Deus falou para ele? O que Deus falou para ele? Abraão, vai lá, pega o teu filho e mata. Não foi? Deus explicou para ele? Pensamento, Deus explicou? Não. Abraão conseguiu realocar isso emocionalmente? Você está doido? Mas ele foi lá e fez, sem entender o processo. Abraão não saiu de casa falando assim: irei matar meu filho, porque Deus está realizando uma prova para poder mudar pensamentos, conhecimentos, estruturas racionais em mim e também guiar as minhas emoções para um outro tipo de vínculo para poder ser o pai da fé. Sairei de casa, obrigado, Senhor, pela explicação. Não, Abraão, vai lá e mata seu filho. Pegou a faca, pegou a lenha, amarrou tudo e falou: guri, bora. Isso é fé. Moisés chega na frente do Mar Vermelho: Senhor, vamos morrer aqui, os egípcios. Você está gritando para mim por causa de quê? Marche. Marche. Porque no sentido hebraico, fé tem muito mais com a vivência, com o realizar, com o fazer, do que simplesmente com a interiorização de um sentimento ou um pensamento. Então, liberte a sua cabeça, o seu coração. Entenda que fé é uma vida, e eu não vou dizer espiritual, eu vou dizer religiosa. A gente vive a vida da fé. E é por isso que a lei sem obras é morta. Entendeu? Que a fé sem obras é morta. Entendeu ou não? Entendeu ou não? Por que a fé sem obras é morta? Porque não existe fé sem lei, sem obras. E não existe lei sem fé, porque são uma e a mesma coisa, gente. Deus não é bipartido. Você está me entendendo? A gente precisa resgatar essa dimensão da fé, mas não é o meu assunto hoje. E aí vem um outro ponto da reforma que vai depois conduzir à ideia que a gente chama de sacerdócio real de todos os crentes: glória somente a Deus. Por quê? Porque havia a ideia de que a igreja, padres, sacerdotes e pessoas de bem, ao fazer obras meritórias, eles podiam ser venerados, eles tinham que receber a glória por essas atitudes que eles estavam tomando, porque eles eram os intercessores de Deus, eles eram aqueles que representavam o divino. E aí Lutero diz: a glória é somente a Deus, porque todos são sacerdotes. Aí depois, num processo de maturação, teologicamente, chegou-se a esse termo. Não foi Lutero que falou isso, mas chegou-se o termo sacerdócio real de todos os crentes. O que é sacerdócio real de todos os crentes? O que significa? Que todos nós temos direito igual à salvação, que todos nós temos o mesmo caminho para a salvação e que todos nós somos responsáveis pela missão. A missão é sua. A missão não é da igreja, a missão não é do pastor, a missão é sua, porque você é tão sacerdote quanto eu. Sacerdote real de todos os crentes. Não estou dizendo de funções na igreja, que hoje tem um pessoal reinterpretando isso, a mania de reinterpretar as coisas, reinterpretando. Não, então não existe pastorado, não existe aquilo, não é nada disso. Nada disso. A igreja tem suas funções, suas atividades. Mas nós temos sim o sacerdócio real de todos os crentes, ou seja, todos nós temos a missão, todos nós podemos chegar diante de Deus. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, vou passar por uma situação, eu queria que o senhor orasse por mim. Eu falei: eu vou orar. Mas você está orando? Eu falei: eu estou orando, pastor, mas o senhor tem um acesso mais direto lá com o Pai, né, com o Eterno. Aí eu falei: não, é verdade, eu tenho mesmo, né? Porque eu sou pastor, sabe que tem toda uma situação dessa, né, corporativa com Deus. Sabia disso, né? O pastor tem uma situação corporativa com o divino. Eu falei: então a gente tem um acesso direto, a gente recebe uma carteirinha, aí tem um acesso direto, faz assim, com Deus. Mas é a ideia, sabe? A gente fala que não, mas às vezes é a ideia de que fulano é mais santo do que eu. Você tem essa ideia quando você deixa de participar da Santa Ceia. Sou tão pecador que eu não posso participar da Santa Ceia. Mas se a Santa Ceia é feita para pecador, então eu não entendi o argumento. Entendeu? Não, eu tenho que resolver minha vida com Deus para participar da Santa Ceia. Meu filho, a Santa Ceia é para você resolver sua vida com Deus.
Não tem outro momento para você resolver sua vida com Deus. É a Santa Ceia. E é por isso que você tem que participar e mudar a sua vida ali. O problema é que às vezes você não quer mudar a vida, né? Então não há essa divisão, tá certo? E por último, somente a Escritura, só a Bíblia é a regra de fé e prática. Não há ensinos, não há doutrina, não há escritos, não há livros, não há tradição, não há ensino de pais apostólicos, não há nada que seja comparado ou que esteja superior à Bíblia. E a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia não é interpretada por ideologias, a Bíblia não é interpretada por política, a Bíblia não é interpretada por conhecimentos teológicos, filosóficos, sociológicos e antropológicos. A Bíblia é interpretada por si mesmo. E aí me permita fazer um parênteses. Nós somos o povo da Bíblia. Nós somos cristãos. Nós não temos direita, nós não temos esquerda e nós não temos centro. Nós temos o cristianismo e uma missão. O cristianismo não é de direita, não é de esquerda, não é de centro. O cristianismo é mais do que isso. O cristianismo transcende isso. Nós não somos contra partidos ou política, nem contra ideologias, né? Não é isso. Nós somos mais do que isso, porque a gente tem uma missão, e a nossa missão é influenciar e salvar a pessoa que é de direita, de esquerda ou de centro. Pare com esse negócio de ficar na rede social defendendo fulano, cicrano, ideia X e Y. Isso não é nosso. Nós somos mais do que isso. Para com isso. Nós estamos aqui para salvar pessoas. E se eu ofendo pessoas, como que eu vou salvá-la depois? Se eu a critico, brigo com ela, como que eu vou salvá-la depois? Se eu arrebento essa pessoa na rede social, como que eu vou influenciá-la para o Evangelho depois? Sacerdócio real de todos os crentes. Nós somos chamados para uma missão, e a nossa missão é salvar todo mundo. Todo mundo. Com a gente não tem judeu, não tem grego, não tem negro, não tem branco, não tem partido, não tem nada. Porque a nossa missão é influenciar a toda e qualquer pessoa para encontrar ao Salvador. E quem é que vai resolver esses assuntos? É Cristo, não sou eu. Você entendeu? Isso não é problema meu. Isso é problema de quem? De Jesus. Porque é sacerdócio real de todos os crentes. A gente vive hoje um momento muito complicado, que a gente está substituindo a teologia e a palavra de Deus por ideologias. Sai desse negócio, isso é do capeta. Quer que eu fale claro para você? É do capeta, do demônio, do tinhoso, do chifrudo, coisa ruim. Isso não é nosso. Isso não é nosso. Nós temos a Bíblia, é isso que nós temos. E é por isso que vem Lutero, essas três informações de Lutero. Ó, isso aqui parou de funcionar, filhinho. Você mexeu no mouse aí e tirou do negócio aí. Ah, garoto. O que aconteceu aqui? A gente juntou essas 5 em 3 pontos. E a gente conhece esses 3 pontos. Todo mundo fala os 3 pontos. É um resumo dos 5. Juntou a sola fide, está faltando um D aqui, e a sola gratia como salvação somente pela fé. Então os dois são a salvação somente pela fé. Somente a Bíblia, ou seja, a Bíblia é a única regra de fé e prática, só a Escritura, e o sacerdócio real de todos os crentes, somente Cristo e só a Deus a glória. Esses são os 3 pontos, digamos assim, que resumem o conceito da reforma protestante. Quais são? Salvação somente pela fé, somente a Bíblia como regra de fé e prática, e sacerdócio real de todos os crentes. Ficou claro para você? Então, qual dessas ideias é a mais transgressora, revolucionária e perturbadora? Qual das 5 é a mais forte? Qual das 5 ideias, ao ser plantada, muda o mundo, revoluciona o mundo? O que você acha? Salvação somente pela fé? Somente a graça? Só a Escritura? Somente glória a Deus? Jesus é o único mediador? Qual você acha que é a mais poderosa? Lembre-se, as ideias mais poderosas são as mais simples. E não existe mais simples do que isso. A Bíblia, e somente a Bíblia, é a ideia de Lutero mais poderosa, revolucionária e transgressora. Porque quando eu entendo que a minha vida é pautada por esse livro aqui,
Esse livro aqui, e não outro. É esse daqui. E não é nenhum livro de nenhum outro autor filósofo aí do século XIX. É esse livro aqui. Eu leio esse livro e dele eu critico o mundo. Eu estudo esse livro e a partir dele eu coordeno a minha vida. Quando eu entendo que é esse livro a regra de fé e prática para todas as áreas da minha vida, porque tudo é espiritual, porque se tudo não é espiritual, então não é nada, eu estou colocando Deus onde sobra. Quando eu entendo que minha vida, religião, trabalho, estudo, pensamento político, econômico, amizade, amor, relacionamento, tudo é espiritual, tudo é regido por Deus, tudo é religioso, então esse livro guia todas as áreas da minha vida, tudo, esse livro guia tudo. E é por isso que é o pensamento mais revolucionário que existe, porque foi esse livro que mudou a história do mundo. Hoje se fala muito em direitos humanos, uma série de coisas, criticando o cristianismo e a Bíblia, só esquecem de dizer que toda essa estrutura de direitos humanos veio daqui, que se não fosse isso daqui, não tinha. Só esquece de dizer que a sociedade ocidental, que é tão criticada por causa da filosofia grega, direito romano e cristianismo, que é a base da sociedade ocidental, que é tão criticada, que tem que acabar, desconstruir, papapá, você hoje pode falar dessas coisas porque foi isso daqui que te deu. É isso daqui a base, é isso daqui que coloca o ser humano onde ele tem que estar, que coloca a mulher onde ela tem que estar, que coloca todas essas razões, essas ideologias, que bobeira que está discutindo aí, onde tem que estar, porque Deus já pensou nessas coisas, já protegeu, é isso daqui. Esse é o livro que é a regra de fé e prática de todos nós. E aí tem uma citação que está no Grande Conflito, que eu gosto, página 126, quando fala da família e da vida de Lutero, diz assim: Lutero declarava firmemente que os cristãos não deveriam receber outras doutrinas senão as que se apoiam na autoridade das Sagradas Escrituras. Estas palavras feriram o próprio fundamento da supremacia papal e continham o princípio vital da reforma. Qual o princípio vital da reforma? Somente a Bíblia. Somente a Bíblia. Somente a Bíblia. É a Bíblia o livro, é a Bíblia o conceito, é a Bíblia o ensinamento de regra de fé e prática. Isso é simples. É simples. É tão simples que é poderoso. É tão simples que é revolucionário. É tão simples que muda o mundo. De tão simples que é. E às vezes a gente não dá valor por causa da simplicidade, por causa simplesmente da leitura da Bíblia. A Bíblia causa revolução e muda a vida de pessoas. A Bíblia muda sociedades, a Bíblia muda estruturas familiares, a Bíblia muda caminhos que estavam perdidos, a Bíblia tem o poder de fazer isso. A leitura da Bíblia, a leitura da palavra de Deus. Só tem uma questão, Satanás sabe disso. E como ele sabe do poder da Bíblia, ele então faz de tudo para que você não leia a Bíblia. E se antes o problema era não ter a Bíblia, agora o problema é que a gente tem e não lê. Então Satanás coloca algumas situações para que a gente não leia a Bíblia, para que ela não faça parte da vida da gente. Primeira situação, ele ocupa sua mente e seu tempo. Você chega tão cansado do trabalho, com tanta coisa para estudar, que eu não tenho tempo de estudar a Bíblia. Eu não tenho cabeça de estudar a Bíblia, que eu estou com a cabeça cansada. Isso é do demônio. Diminua seu trabalho. Ah, mas se eu diminuir meu trabalho eu vou ganhar menos. Ganhe menos. Ué? Ah, para você é fácil ser pastor? Não, já falei para você 1 milhão de vezes, sou pastor porque eu tenho convicção. Um dia que eu tiver uma convicção, eu saio. Não tem problema nenhum, não sou pastor por cabide de emprego. Quando você ocupa a sua mente e o seu tempo com várias coisas, e você não tem tempo para estudar, para se dedicar à palavra de Deus, é o diabo colocando problema para que você não leia a Bíblia. E você começa a arranjar desculpa para isso. A Bíblia tem que ser reinterpretada, ela foi editada, foi mudada, foi adulterada. Na internet está um monte disso. Agora, essa semana, mandaram um vídeo para mim de uns atores aí, umas atrizes falando os negócios da Bíblia, inclusive da Virgem Maria, coitada da Virgem Maria, falando que Maria não era virgem, que é um erro de tradução do grego. Ah, fala sério. Onde que essa mulher que falou isso sabe grego? Eu duvido que ela sabe pelo menos a frase que o teologano aprende: Pater Ramon Cointós ora nós, Pai nosso que estás nos céus. Desculpa, eu precisava gastar, estou há 3 dias decorando, gente, para gastar aqui. Só que hoje é essa mania, sabe,
de que não, a Bíblia foi adulterada, foi inventada, interpretada, ela foi escrita por não sei o que lá, foi escrita num contexto machista, heteronormativo. Para com esse negócio. A Bíblia é a Bíblia, ela é o que é, e não é você que vai mudá-la, não é você que vai interpretá-la, não é você que vai alterá-la, ela interpreta-se a si mesma. E se você não acredita em mim, que ela não foi editada, não foi adulterada, vai estudar, liga para o Rodrigo Silva, que ele te explica. Outra coisa, ficção. Eu não tenho problema com ficção. Jesus usou ficção, tá bom? Parábola é ficção, tá tranquilo? Só que a gente está assistindo tanta ficção e tem gente hoje desesperada, porque hoje à noite termina uma ficção, desesperada, roendo unha, tá certo? E não sabe que essas ficções, ficção é mentira, né? Essa ficção, essa mentira, está plantando ideia na tua cabeça, está plantando ideia lá. Não, bobeira. Você está falando bobeira porque ela plantou essa ideia de bobeira do que eu estou falando na tua cabeça, e você nem sabe o que ela plantou. Eu estou te pedindo licença para plantar uma ideia na tua cabeça, eles não. Então você vai lendo livros, vai vendo filmes, vendo novelas, assistindo vídeos de internet, e vai enchendo a sua cabeça com essa porcaria, e aí quando você vai ler o texto bíblico, ele não tem graça, porque a linguagem não é a mesma, ou porque você está tão excitado com a sua mente, entenda excitação não no sentido sexual do termo, mas você está com a mente tão excitada que você quer que a Bíblia jorre sangue, que a Bíblia tenha monstros, que a Bíblia tenha... Mas tem, vai lá ler Juízes, é melhor do que Gote. Vai ler Juízes, tem um monte de gente decapitada, tem sangue rolando, tem um monte de coisa, vai lá ler Juízes, você vai ver. Lê Juízes de noite que eu quero ver se você dorme. Então tem, você quer esses negócios? Tem, só não tem robô. Não tem, na Bíblia não tem robô, nem nave espacial, apesar de que alguns querem dizer, mas deixa isso para lá. Então assim, essas leituras perturbam a nossa cabeça. Toma cuidado com isso, porque o mais importante é a Bíblia, a leitura da palavra de Deus. Ela tem que te dar prazer, e ela não te dá prazer muitas vezes porque a sua cabeça está excitada com um monte de porcaria, e aí quando você vai provar, vai ler a Bíblia, ela não tem sabor para você. Sabe, aquele negócio, você come tanta pimenta que quando você come uma comida sem pimenta, você fala que não tem sabor a comida. Não é que não tem sabor, é que a sua língua já foi, não é? Por causa da coisa da pimenta, ou de tempero muito forte. Só conta pimenta e tempero forte não, tá? Fica tranquilo, só não me convida não. Então aqui, está ultrapassada, não é útil. Não, a Bíblia está ultrapassada, isso é uma coisa de tradição. A Bíblia é uma coisa do passado, é uma coisa, não fala o presente. Para com esse negócio que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não está ultrapassada nunca. A Bíblia existe antes de você e vai existir depois de você, e ela continua mudando a vida de pessoas. Não consigo entender, isso aqui me irrita. Sabe por quê? Porque você se esforça para entender física, para passar no vestibular. É física. Você começa lá, movimento retilíneo uniforme, DTV, não sei o que, você começa estudando física, vai estudar cálculo para passar no vestibular, vai aprender filosofia e lógica para passar no vestibular, e aí me diz que não consegue entender a Bíblia. Faça-me o favor, não dá isso aí, não engodo não dá. Mas a Bíblia é muito difícil, mas você se esforça para entender outras coisas. Por que você não se esforça para entender a Bíblia? Porque você não quer, porque você não tem interesse. Porque se você tivesse, você ia buscar. Mas para entender física, matemática, eu procuro livro, vou a cursos. Já vai professor? Então, tem um monte de livro ensinando a entender a Bíblia. Tem curso aqui na Associação de Como Estudar a Bíblia. Não é mínimo, vai fazer teologia. Se você acha que precisa ser teólogo para entender a Bíblia, não precisa, mas se você quiser. Ou então simplesmente bota teu joelho no chão e fala: Senhor, me ajuda a entender, que Ele vai te ajudar. A Bíblia é igual tesouro profundo, sabe? Você entende um nível, entende o segundo nível. Quanto mais você conseguir cavar por ferramentas, uma série de coisas, você vai aprendendo mais coisas, mas não quer dizer que você não consegue aprender no primeiro nível. Deus fez de uma forma maravilhosa para que qualquer pessoa, mesmo que ela não saiba ler e escrever, ela consegue entender o texto bíblico. Então não vem com esse negócio. Eu não consigo entender. Se esforce. Todos hoje querem interpretar a Bíblia ao seu modo. Todo mundo quer interpretar a Bíblia do seu jeito. Não, eu leio e entendi isso. Não, eu estou lendo isso aqui, mas eu acho que é isso. Você não acha nada, filho, com todo respeito. Quem acha é a Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Uma vez me chamaram na casa de uma pessoa que é muito importante no Rio de Janeiro. Quer dizer, hoje ela não está mais importante, que ela saiu do cenário. Uma pessoa muito importante, famosa, com grande poder no Rio de Janeiro. Me ligou, eu era pastor de Botafogo, queria falar com um pastor adventista. Eu nem sabia quem ela era e fui eu.
Cheguei lá, a primeira coisa que ela fez foi me dar a carteirada, dizer quem ela era, né? Mostrou todos os quadros, aquele negócio, né? Papá, eu vi aquilo tudo. Falei, legal. Continuei sem saber quem ela era, com todo respeito, porque eu não sabia mesmo, é por ignorância, eu era burro, né? Sabia. E aí eu vi aquilo tudo, papapá. Ela falou assim, pastor, eu vim aqui para o senhor me explicar um texto bíblico. Eu falei, tá bom, eu queria que o senhor me explicasse. Aí, qual é o texto bíblico? Aí ela me explicou o texto, me deu o texto bíblico. Eu falei, tudo bem, como que você quer essa explicação? Ela falou, o mais profunda possível. Levei 1h30, abri grego, não sei o quê, papapá, expliquei. Quando eu acabei, ela falou assim, pastor, sua explicação é muito boa, mas eu não acredito nisso que o senhor falou não, porque Deus me revelou em sonho que é isso daqui. Aí eu falei para ela, filha, por que a sua revelação de sonho é mais verdade do que um estudo sistemático do texto bíblico sagrado? Não. Eu falei, só porque você quer. É só porque você quer, porque essa sua interpretação te favorece. Você entendeu? Então, hoje todo mundo assim, não interpreta a Bíblia, eu entendo, coisa e tal. Não, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, ela tem o seu jeito. E Satanás tentou até queimar, destruir, confiscar, impedir de publicar, e não deu em nada. Continua a Bíblia, sabe por quê? Porque seca-se a folha, mas a palavra de Deus, exatamente, porque é Ele e mais ninguém. Então eu queria te convidar a ler Jeremias 36, muito rápido. É uma história boa, que tem nomes bons para você colocar nos seus filhos. Se você está pensando em ter trigêmeos de parto normal, tem aqui uma sequência de 3 nomes lindos para você. Olha que coisa linda esses nomes: Elnatã, Delaías e Gemarias. Não é bonito? Fica bonito essa sequência de nomes para você poder colocar no seu filho. Jeoaquim, né? Tem pessoas com esses nomes, mas uma vez eu cheguei, eu não vou contar isso não, mas enfim, Jeremias 36, o profeta Jeremias estava preso e Deus mandou ele escrever o livro, a história, num rolo para chamar a atenção de Joaquim, dizendo que Babilônia ia invadir Jerusalém e que Joaquim ia ser levado cativo se Joaquim não mudasse de vida. E Jeremias fez isso, na verdade Baruque escreveu e levou para Joaquim. Olha o que diz o texto bíblico no capítulo 36 de Jeremias, verso 3. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, é Deus falando, e venham e converta-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoo a iniquidade e o pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Neerias, escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Jeremias ordenou a Baruque, dizendo: estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu e do rolo que escreveste, segundo o que te dei. Lê todas as palavras do Senhor diante do povo na casa do Senhor, no dia de jejum, e também as lerás diante de todos de Judá que vêm das suas cidades. E o texto vai seguindo, ele fez isso, ele leu no templo, depois vieram alguns oficiais, pessoas importantes, ele leu para essas pessoas, e as pessoas ficaram perturbadas, porque era uma mensagem de repreensão ao rei. E eles então pegaram o rolo, mandaram o Baruque embora e guardaram o rolo no templo, e foram contar ao rei Joaquim o que tinha acontecido. E Joaquim falou: vai lá no templo, pega o rolo e lê para mim. E aí a gente chega no verso 22. O rei estava sentado na casa de inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeúde lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou-lhe o rei com um canivete escrivão, cortou o livro, e lançou o livro no fogo que havia no braseiro, e assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Olha o que diz o texto: não se atemorizaram com a atitude do rei, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos, porque ouviram todas aquelas palavras. Posto que Elnatã, Delaías e Gemarias tinham insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Antes deu ordem o rei a Jarameel, filho de Ameleque, e Seraías, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os havia escondido. Você percebe o que o rei fez? A mensagem, a Bíblia chegou para ele, rei de Israel, descendência de Davi, e ele fez o quê? Rasgou, jogou fora. Por quê? Porque a Bíblia indicava os seus erros, a Bíblia apontava os seus pecados, e ele não queria isso, ele não queria mudar de vida. Então, ao invés dele mudar de vida e de se arrepender, ele destruiu a Bíblia. Hoje, talvez você não bote fogo na Bíblia, talvez você não tenha coragem de rasgar a Bíblia, mas você pega a Bíblia e deixa ela no canto, na estante empoeirada. É a mesma coisa, porque se você ler esse texto, ele vai dizer aonde a sua vida tem que mudar.
Ele vai dizer como a sua vida tem que seguir. Ele vai te dar os caminhos da vida eterna e da salvação. E talvez algumas coisas tenham que ser mudadas na sua vida. Talvez algumas reformas tenham que ser feitas. E aí, porque nós não queremos essas coisas, nós não queimamos, mas deixamos ele fechado na estante. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Estamos impedindo que a palavra profética de Deus chegue à vida da gente. Porque a Bíblia é sim a ideia mais profunda e mais revolucionária de toda a história da humanidade. Então eu queria hoje te fazer um desafio. Se hoje, somente hoje, você começasse a ler a Bíblia todo dia, se a partir de hoje você fizesse da palavra de Deus, do assim diz o Senhor, somente do assim diz o Senhor, não de ideologias, de filosofias, de teologias, de ias da vida, mas a palavra de Deus, o assim diz o Senhor, como regra de fé e prática para a sua vida, para todas as áreas da sua vida. Se você hoje pegasse essa semente simples, singela, mas poderosa e plantasse no seu coração e na sua mente, e saísse daqui com a convicção de cumprir aquilo pelo qual milhares de pessoas morreram e que custou a vida do Filho de Deus, para que você tivesse esse texto nas suas mãos. Isso não é um livro barato, isso não é um livro que foi simples, isso custou a vida de pessoas e custou a vida do Filho de Deus para que você tivesse isso nas mãos, para que você pudesse conhecer a Deus. Por isso que esse livro é maravilhoso, por isso que esse livro faz milagre, por isso que ele é poderoso, porque ele apresenta aquilo que é de mais sagrado, um Deus que ama e que vem. Se hoje, somente hoje, você tomasse essa decisão, essa ideia simples, o que aconteceria? Será que aconteceria uma outra reforma? Eu acho que sim, mas eu vou além. Aconteceria uma revolução. Mas não a revolução que a gente ouve hoje, que briga tanto por aí. Não essa revolução de economia, polícia social, não é isso não. É a verdadeira e mais poderosa revolução. A revolução do amor redentor, que muda a forma como eu me enxergo o mundo, e faz com que eu tome a minha cruz, negue-me a mim mesmo e siga a Jesus Cristo. E então viva como um servo, como um missionário, como um discípulo, em prol do amor que eu tenho por Deus e pelo meu semelhante. A leitura deste livro, essa ideia singela, mas bem plantada, mudaria o mundo, porque é o sacerdócio real de todos os crentes. O poder é seu. A revolução está em você. A leitura do texto bíblico vai mudar a sua vida, da vida daqueles que estão ao seu redor, da sua família, do seu bairro, da sua cidade, da sociedade, do mundo, porque é o sacerdócio real de todos os crentes. É a missão que está em você. Isso vai mudar o mundo, porque vai causar a poderosa e magnífica revolução, a revolução daqueles que acreditam que há um Deus, que há uma verdade e que Ele vem. E isso tem o poder de fazer com que cada um de nós, sacerdócio real de todos os crentes, cumpra o maior e mais solene desafio, que é aquilo que o mundo precisa. Porque a maior necessidade do mundo é a de homens que não se compram nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola ou é o polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Martim Lutero foi esse homem. A reforma foi para isso. A ideia da reforma foi plantada para isso. E hoje é você, o revolucionário que Deus está chamando para, sendo isso daqui, mudar o mundo. É simples? É claro que é. E é exatamente por ser simples que é poderoso. E aí? Vamos fazer da Bíblia
a coisa mais importante e mais preciosa da vida da gente? Você quer? Deixa eu orar com você. Ó bendito e eterno, obrigado porque o Senhor, na sua infinita misericórdia, deixou para nós o texto bíblico. Obrigado porque a tua palavra que é a verdade, que nos liberta, que nos santifica, nos dá o poder de vivermos, Senhor, esta verdade a um mundo que carece dela. Obrigado porque em Ti e somente em Ti temos a resposta que vários corações anseiam nesse mundo em trevas. Porque, Senhor, não são essas explicações, não são esses ismos e ias que rodam por aí, mas é a Tua palavra, a Tua verdade, um Deus que ama, que está vivo e que vem. Então, Senhor, por favor, use-nos e que através de nós o mundo conheça a Tua revolução, no Teu nome santo. Amém. Em resposta ao que acabamos de ouvir, vamos cantar o hino de número 506. Fortalece tua igreja, ó bendito Salvador, aquecendo nossas almas do divino santo amor. Vem, derrama sobre todos toda a graça de Jesus, dando as bênçãos da verdade que nos mostram tua luz. Pai, contempla tua igreja, vem, estende tua mão, dá-lhe a graça insondável da divina redenção, antes que ela desfaleça e se torne sem vigor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Santifica tua igreja pela graça divina, faz-a sempre triunfante no conflito contra o mal. Dá-lhe forças na jornada, em demanda
Amém. Louvado seja o teu nome eterno. E somente a ti a honra, a glória e o louvor. Nos entregamos completamente, certos de que esse dia abençoado será o começo de uma nova história na vida da gente e na certeza da tua breve volta em Jesus. Amém. Tua presença entre nós, vimos, Senhor, agradecer. E agora, ao sairmos deste lugar, dá-nos tua graça e teu poder. Eu gostaria só de lembrar aos professores da Escola Sabatina que eu pedi para eles virem aqui para cá, para o canto da igreja, 5 minutinhos. Se vocês vierem para cá rápido, a gente leva menos de 5 minutos. Se demorar para vir, a gente vai levar mais tempo. Por favor, aqui onde fica a classe 1, professores da Escola Sabatina.